Iniciamos então mais esta edição de Palavras Cruzadas, através do canal da IAS de Barreiro, e é com muito prazer que estamos aqui, e eu, principalmente na companhia do meu prezado amigo Durão, para, enfim, tecermos alguns comentários e conversarmos, digamos assim, sobre a lição número 2 da Escola Sabatina. Esta lição reporta-nos ao tempo do grande império de Babilónia, Sim. Nabucodonosor. E os personagens são 4 que aqui estão. Começamos pelo rei, Nabucodonosor. Começamos depois por Daniel, servo de Deus, e os seus 3 companheiros que receberam o nome babilónico, Exato. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias. E então, vamos às nossas palavras cruzadas, cruzando também aqui algumas ideias que eu penso que serão uma ajuda para a compreensão desta lição de todos aqueles que nos veem através deste canal. É verdade, pastor, e o tema é bastante apelativo, Daniel e o tempo do fim. O tempo do fim. E nesta lição encontramos algumas palavras cruzadas. Sim. Eu comecei por retirar o nome de Daniel, que foi posto o nome de Belsazar. E sacerdote e santidade, eu consegui encontrar aqui também estas duas palavras que se cruzam. Testemunho e Deus verdadeiro. E por fim, o tempo do fim. Realmente são palavras que se cruzam. Eu acrescentaria ainda 2 palavras Sim, sim. que também fazem parte desta lição e são palavras muito fortes. Uma delas é a fidelidade, Sim. e a outra delas é a humildade. Humildade, é verdade. E realmente a lição é impressionante, e aquilo que podemos extrair dela para a nossa vida espiritual é sem dúvida excepcional. Sim, e aqui, pastor, nós conseguimos ver, segundo os autores da lição, que o que Deus fez com Daniel e os seus amigos é o que Deus pretendeu fazer com Israel, o povo de Israel que saiu do Egito. Exatamente, o povo de Deus do Antigo Testamento. Exato. É povo esse que teve sempre os seus altos e baixos. Baixos. Teve sempre. Mas os planos que Deus tinha para Israel eram muito concretos. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. É verdade. Por isso Deus coloca a fasquia bem lá em cima, quando pensa no seu povo. E aquilo que Deus realmente deseja para o seu povo é a santidade, um povo santo, e no seu conjunto seria um reino sacerdotal. É verdade. Portanto, este é, digamos assim, o sonho de Deus para o seu povo. Mas se este foi o sonho de Deus para o povo no passado, Sim. foi também o sonho de Deus para o seu povo nos tempos do Novo Testamento, e hoje É verdade. Deus continua a desejar que o seu povo seja realmente este reino sacerdotal e este povo santo. Sim, porque eu fico a imaginar que se a nação, ou seja, se agora eu tento imaginar que nação seria essa, não é? Se os seus habitantes fossem todos como Daniel. Que igreja é que teríamos? É verdade. Seria, enfim, formidável, mas não foi assim, infelizmente. A nação não viveu naquele tempo à altura, digamos assim, do santo chamado de Deus. Não é?
e o povo se corrompeu e, por fim, como resultado da sua decadência espiritual, o povo foi presa fácil dos povos pagãos e aqui em particular de Babilónia, e foi levado de cativeiro para a Babilónia. E aqui também há um detalhe que muitas vezes nós ficamos à espera de grandes milagres para que a nossa fé seja aumentada, mas aqui eu vejo com a experiência do povo de Israel que os milagres não aumentam a nossa fé. Perfeito. Porque eles viram e foram a prova evidente dos vários milagres que Deus realizou, mas ainda assim a fé deles não aumentou. Sim, sim. E nós podemos aprender muito com a história de Israel e com este episódio, com tudo aquilo que se passou em Babilónia. Mas eu gostaria só de chamar aqui a atenção e hoje dirigir-me de uma maneira muito particular para os mais jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto o Cedraque, Mesaque e Abdenego e o Belchazar, eram muito jovens quando foram deportados para Babilónia. Muito jovens. E às vezes nós ficamos à espera que os adultos, que o verdadeiro testemunho de fé venha realmente daqueles mais adultos, daqueles com mais experiência, daqueles com mais vivência, que passaram já anos e anos na igreja. Enfim, no entanto, aqui temos uma demonstração clara daquilo que pode ser a juventude quando realmente se entrega a Deus e vive fielmente os princípios de Deus. E como Deus usa os seus jovens, não é? E eu fecho aqui este parênteses porque me parece muito oportuno dizer isto no início desta lição número 2. É verdade, bem visto, pastor, porque agora falando um pouco da lição de domingo, fiel no mínimo. No mínimo, sim. No reino, eu tenho um texto aqui que diz que no reino de Deus o pouco é aqui na terra, o muito nas mansões celestiais. Devemos ser capazes de administrar bem, com fidelidade, o pouco que se dispõe aqui. Assim, seremos capazes de administrar o muito que receberemos na eternidade. Isso é, de facto, impressionante, não é? E há tudo de verdade naquilo que acabou de citar. E por isso Jesus dizia: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E por vezes o mínimo, as coisas mínimas são desvalorizadas. E quando as coisas mínimas, pequenas, são desvalorizadas, isto não faz mal, isto é apenas uma pequenina coisa. Às vezes até se faz uma diferenciação entre o pecado e pecado. Diz-se que há pecados e há pecados e pecadinhos, não é? E há pecados e pecadões, não é? No entanto, a cedência nas coisas mínimas leva geralmente à decadência espiritual e ao caos espiritual. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. É verdade. Por isso é que a cura espiritual nos traz vida física saudável. Ou seja, eu trago aqui a experiência da parábola dos talentos. Quando Jesus contou a parábola, explicou que um recebeu 5, outro recebeu 1 talento, e o que recebeu pouco, o que é que ele fez? Enterrou. Enterrou, pois. Quer dizer, nós muitas vezes, não sei se a sociedade é que ensinou-nos a agir dessa forma, que nascemos egoístas e morremos egoístas. É verdade. Porque no fundo todo mundo quer ter muito. Pois. Ninguém quer ter pouco. E até nas coisas espirituais nós vemos essas experiências. É verdade. Quando nós devíamos entender que um com Deus é maioria. Sim. A fidelidade acima de tudo. É verdade. A fidelidade na vida cristã é aquilo que é a referência. E para Daniel e os seus 3 companheiros,
a referência foi exatamente a sua fidelidade entre uma nação pagã. É verdade. Eu lembro aquela citação impressionante que diz assim, que Deus precisa hoje de homens que não se comprem nem se vendam. E mais adiante diz que sejam mais fiéis ao dever do que a bússola é ao polo. E realmente o testemunho e aquilo que podemos retirar da experiência vivida por estes 4 hebreus nos mostra exatamente isso. A fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Deus nunca foi posto em causa. Os princípios de Deus nunca foram postos em causa para estes 4 jovens. Isso estava acima de todas as coisas. Verdade. Poderia acontecer o que acontecesse, mas eles jamais iriam vacilar porque eles se habituaram desde cedo a ser fiéis no mínimo. E aqui nós podemos entender que Deus queria transformar uma nação de escravos na mais poderosa nação da terra. É isso. E isso Daniel conseguiu mostrar ao rei que era possível. Que era possível, sim, sim. Era escravo, distante da família, distante dos amigos, mas ainda assim preferiu ser fiel a Deus. É verdade. E não foram poucas as tentações que ele teve. Não foram. Foram muitas e difíceis. É verdade. Há aqui uma questão que nos é colocada, eu gosto destas questões para a nossa reflexão. Sim. E eu encontrei aqui esta questão, que vou citar. Uma vez que nos foi dada tanta luz e tanta verdade, como igreja, precisamos de perguntar a nós mesmos: temos sido fiéis e obedientes ao que nos foi dado? Ao mesmo tempo, como é que cada um de nós, individualmente, pode tomar posições que nos capacitem a ser testemunhas poderosas de Deus? Ora, cá está. Fica para nossa reflexão, neste momento, ao pensarmos exatamente na fidelidade destes jovens que viveram, como aqui já dissemos, no meio hostil, no meio totalmente estranho àquilo que eles professavam, numa sociedade completamente pagã e pervertida. E aqui a humildade de Daniel, eu retive aqui o pensamento de um comentário bíblico sobre a humildade e diz assim: humildade é o sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações, e também a humildade é a ausência de orgulho. Porque aqui na história do capítulo 2, na interpretação do sonho que Daniel fez ao rei, eu vejo que, como humano, nós temos dificuldades em reconhecer o poder e a soberania de Deus. Ele faz essa declaração perante a Deus. Exatamente. Somente Deus pode revelar ao rei. Porque é como a lição diz, que esse capítulo apresenta evidências poderosamente racionais, não só para a existência de Deus, mas também para a sua presciência. E a presciência é a capacidade de conhecer o futuro. Daniel disse: não, esta honra não é para mim. Quem fez esta interpretação não é este homem Daniel, é Deus. Exato. Aqui vemos também quanto Daniel dependia de Deus. Não é? E a humildade e a dependência de Deus andam juntas. Não é? Aquele que depende de Deus, ele aprende a ser humilde. Porque a humildade não acontece na vida de uma pessoa de um momento para o outro, mas é o resultado de alguma coisa. E na vida de Daniel, esta humildade era o resultado da sua dependência de Deus. E esta dependência de Deus já vinha lá de trás, antes mesmo da deportação para a Babilónia. Por isso, ela está em destaque. O que sobressai, e disse bem,
o que sobressai na vida deste homem, Daniel, era exatamente a sua grande humildade. Em nenhuma parte desta história nós vemos Daniel se exaltando, Daniel procurando, digamos, ser controverso. Não, vemos sempre ele com humildade, colocando-se no seu lugar devido, em obediência perfeita a Deus. E esta obediência era uma obediência santa, porque era de alguém que dependia de Deus. Amém. E aqui, pastor, há questões que nós, no tempo em que estamos a viver, nós temos alguns problemas, porque hoje na igreja existem pessoas que não acreditam tanto na santidade, ou seja, que eu e o pastor devemos ser santos para estarmos na presença desse Deus, porque não sou eu que digo, mas é Deus quem pede que assim sejamos. E depois, nós hoje lamentamos muito e temos receio que o inimigo nos ataque com as suas investidas, que ataque a nossa família, os nossos familiares, quando na verdade nós deveríamos nos sujeitar a Deus, como diz o livro de Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando tivermos esse poder, nós é que vamos estar ali no combate com o inimigo. Ele vai fugir de nós, porque nós seremos revestidos do poder de Deus. É isso, é verdade. E isso leva-nos exatamente a outra parte da história, que para mim foi, no contexto de toda esta história, digamos, a parte mais dramática, que foi quando o Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro maciço e a colocou lá no centro da cidade, não é? Sim. E pediu, e exigiu, e decretou que todos adorassem aquela estátua. Olha o orgulho deste homem, olha a presunção dele. Não é? Ele está a se intitular como Deus. E dizendo que o reino dele seria eterno. Eterno, exatamente. Porque a imagem não era toda em ouro. Pois, exatamente. E agora veja, aliás, os 3 hebreus simplesmente recusaram-se. Exatamente. Uma atitude de fé. O Sadraque, Mesaque e Abdenego simplesmente recusaram-se. Eu pergunto, eles sabiam quais seriam as consequências dessa recusa? Sabiam? Sabiam, tanto é que no livro de Daniel 3, verso 15, nós podemos dar aqui uma leitura. Sim. Eu estou aqui a ver este texto. Sim, o pastor pode ler. Daniel 3,15, não é? Sim. Diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da zambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E agora eu vou ler o verso 16, que para mim é um clássico da palavra de Deus. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. E o verso 17 eles dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Exatamente. Vejam a convicção que havia, a certeza, a fé que havia na vida destes 3, não é? Olha, sobre este assunto nem vale a pena nós discutirmos. Isto está decidido.
fica sabendo, ó rei, que não vamos adorar essa estátua. Não é? Que não vamos adorar. Agora, aqui nós começamos a pensar um pouco, não é? E realmente Sadraque, Mesaque e Abdenego foram salvos. É verdade. Foram salvos, serão ilesos daquela fornalha ardente que foi 7 vezes Aquecida. mais aquecida. É verdade. Não é? O que podemos imaginar que aquilo era a morte certa, não havia ali escapatória nenhuma. No entanto, saíram ilesos. Porque havia um ser lá dentro com eles. Exatamente. Né? E agora, o que é impressionante é nós perguntarmos assim, mas se eles tivessem sido queimados e tivessem sido mortos, eles não conjeturaram que poderiam passar por essa experiência de, enfim, olha, terem morrido? Acho que eles já tinham uma fé tão grande que para eles o morrer era ganho. Era exatamente aí. Sim. Para eles o mais importante era ser fiel a Deus. Sim. É a tal história em que por vezes se troca as coisas passageiras deste mundo por aquilo que é eterno. É verdade. Não é? E eles não estavam dispostos a abdicar disso, não é? Por causa desta vida passageira. É verdade. E isto é uma prova de fé inequívoca, isto é uma prova de fé que não tem precedentes, não temos palavras para poder explicar realmente até onde estes homens chegaram. Porque, para além de tudo o que aqui já dissemos, o foco era a adoração. Adoração a Deus ou adoração aos homens. E o rei foi claro: eu quero que vocês se prostrem e me adorem, porque quem não fizer vai ser o quê? Vai ser morto. Mas o rei ficou convencido. Ficou. Tanto é que no verso 28 do mesmo capítulo, ele fez esta declaração. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Mas ele ficou convencido, mas ainda não ficou convertido. Sim. Isso vamos ver na última parte da lição, não é? Isso vamos ver. Mas isso também é digamos, um grande exemplo para nós quando nós pensamos o seguinte, quando surgir o problema da adoração nos últimos dias, como podemos estar certos de que ficaremos firmes, fielmente, como aqueles 3 jovens ficaram? Eu penso que essa é uma questão-chave para o tempo do fim em que nós estamos a viver. E a resposta seria, se não formos fiéis no mínimo, é verdade, não seremos fiéis naquela altura. É verdade. Quando vierem as grandes provações, se hoje não formos fiéis nas pequenas coisas, quando vierem as grandes provações e as grandes dificuldades para os filhos de Deus, então ali também não seremos, ali também vacilaremos. Sim, porque ali, pastor, houve intimidação. Muita. E Nabucodonosor podemos considerar nos tempos atuais como um presidente da República, o mais alto mandatário do Estado. Sim. E dizer não a um alto mandatário do Estado. E naquele tempo não havia democracia. Não havia. Quem mandava era o rei verdade. E a vontade dele era para ser cumprida logo, não é? Sem hesitação nenhuma. E há quem hesitasse em cumprir a vontade do rei. Não é? Mas é de facto impressionante. E eu fico a pensar como é possível este homem, Nabucodonosor, se converter. Como foi possível? E aqui nós vemos a misericórdia que Deus teve dele. Vamos por partes. Será, por acaso, que Daniel e os seus 3 amigos foram para o palácio do rei? Havia alguma coisa ali para Deus tinha um plano. ser feita, é verdade. Deus tinha um plano. Eles podiam até não saber, Sim. mas Deus sabia.
Deus tinha. E depois, se realmente Nabucodonosor se convertesse, a influência que este homem poderia ter depois Sim. sobre os seus conterrâneos, sobre É o seu verdade. povo, sobre a sua nação. Não é? Reparem que Deus não age por acaso. Nem as coisas acontecem por acaso. Há sempre um propósito em todos os acontecimentos. É verdade que a nação de Israel foi levada para o cativeiro como consequência do seu afastamento de Deus. Mas Deus soube tirar um aproveitamento disso para ajudar aquele povo a conhecer o verdadeiro Deus. É verdade. E vieram outros reinos, mas o mais poderoso foi mesmo o reino da Babilônia. Sim, sem dúvida. É verdade. O mais poderoso, o mais rico. Mais rico, é Não é? verdade. O Império do Ouro. É só ver o ouro, é verdade. o Império dos Jardins Suspensos. Sim. Não existe um mineral tão precioso e tão ouro. valioso como o ouro, não é? Verdade. Bom, E aqui também, pastor, eu sou nesta lição de quarta-feira sobre a conversão deste rei gentio. sim. É para dizer que ele viveu durante 7 anos com uma insanidade licantrópica. Ou seja, ele viveu como um animal no campo. Só para ver que quando Deus quer retirar de nós o melhor, Ele muitas vezes nos faz passar por dificuldades. E às vezes nós não entendemos Não, isso. não entendemos. Porque o ser humano foi criado para viver bem, para viver em paz. E quando as dificuldades nos apertam, normalmente nós temos a tendência de abandonar a igreja, de nos afastarmos de Deus. Mas aqui vemos este homem, e foi o rei Nabucodonosor que escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel. A história completa da sua conversão. É verdade. E conhecer Deus não é a mesma coisa do que estar convertido. É verdade. E essa história ensina-nos, o desfecho da história vai nos ensinar exatamente isso. Nabucodonosor teve evidências, conheceu Deus, conheceu o poder de Deus, viu, o poder de Deus manifestou-se diante dos seus olhos. É verdade. Mas uma coisa era ele reconhecer que realmente, ao conhecer esse Deus, que lhes foi dado a conhecer através do testemunho e da experiência destes hebreus, e outra coisa foi a sua verdadeira conversão. E a conversão de Nabucodonosor passa por uma experiência entre ele e o próprio Deus. É verdade. A conversão de uma pessoa não passa por terceiros. Ou seja, eu posso de facto ser um instrumento nas mãos de Deus, como Daniel foi, para levar a verdade acerca de Deus a alguém. Mas quem converte é o Senhor. Quem converte é o Espírito de Deus. E foi isso que aconteceu. É verdade. Mas como disse, o capítulo 4 é de facto impressionante. Eu destaco neste capítulo 4 o verso 37. Não sei porquê, embora existam outros versículos, o 35, mas o 37, as palavras de Nabucodonosor aqui a mim impressionam. Porque ele diz assim, não é? Ele diz, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. É o reconhecimento, né? De alguém que está convertido. O que é que o ser humano é nas mãos de Deus? Somos preciosos quando nos entregamos nas mãos de Deus. E aqui também, pastor, o capítulo 4 termina e, num certo sentido, esta cena do capítulo 4 é precursora do que aconteceu na igreja primitiva, quando, através do testemunho dos judeus e do poder de Deus, os gentios aprenderam a verdade acerca do Senhor e começaram a proclamar essa verdade ao mundo. É verdade. Ou seja, então, Nabucodonosor cumpriu aqui uma parte importante da história. Muitos anos antes
disto ter acontecido. Ainda um pouco acerca da humilhação de Nabucodonosor, faz-me lembrar aquele texto de Jesus, no capítulo 23 de São Mateus, e no versículo 12, quando o Senhor diz assim, que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, Exato. e o que a si mesmo se humilhar Será exaltado. não é? E Nabucodonosor foi exaltado, mas a exaltação de Nabucodonosor foi resultado da sua humilhação. E a exaltação aqui tem que ver com fidelidade, santidade, tem que ver com entrega ao Senhor sem reservas. E isso aconteceu. Bom, estamos mesmo a chegar ao final Sim, sim. da nossa lição. A última parte vai-nos falar então da fidelidade de Daniel, não é? Sim. Até que ponto ele foi fiel. Aqui é interessante nós dizermos que Daniel é uma pessoa rara, considerando a sua fidelidade a Deus. Ele viveu na época certa para Deus influenciar os altos e poderosos mandatários de Babilônia. Daniel conseguiu, pela sua fidelidade a Deus e ao rei, ser respeitado para ter atendidas as suas necessidades. É verdade. Só que muitas vezes eu e se calhar os irmãos aí em casa, no momento de maior aperto, quando devíamos ou quando devemos dar um testemunho de que verdadeiramente Deus habita na nossa vida, eu acabo por falhar, se calhar o irmão também falha, mas Daniel aqui nos ensina que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que existe uma crise espiritual, nós devemos nos manter sérios e nas fileiras do Salvador. Foi o que ele fez. Mais do que tudo, nós precisamos, afinal, de uma experiência, da experiência do novo nascimento. Esse novo nascimento que Daniel experimentou, que os 3 amigos de Daniel experimentaram e que Nabucodonosor experimentou e que nós também precisamos de experimentar, se é que ainda não experimentamos. É verdade. E oxalá que realmente o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, possa continuar a operar em nossa vida a transformação que nós tanto necessitamos para que um dia possamos estar na pátria celestial. E lá, como será? Abraçar Sadraque, Ananias, não é? É verdade. Azarias, Misael e o próprio Daniel. E também Nabucodonosor, não é? É verdade, sim, porque ele estará na E eternidade. também Nabucodonosor. É verdade. Que Deus abençoe. E foi um prazer muito grande poder conversar consigo e trocarmos aqui palavras que afinal se cruzam. Sim. E está convidado a estar na próxima semana, mais uma vez, através do canal da IAS de Barreiro, poder assim também acompanhar o estudo da lição da Escola Sabatina. As bênçãos de Deus. Amém.